Doutora Perla, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado voltar essa semana. Nossa live da semana passada foi muito boa, foi um sucesso, tivemos uma baita repercussão bacana depois. Foi por um bom motivo que a gente não abordou os dois temas, mas hoje estamos aqui de novo com você e te agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar com a gente aqui, viu? Legal, legal, Dani. Eu agradeço o convite. Mais uma vez, sempre um prazer estar com os parceiros, como a Botufarma é parceira. Sem o suporte dos produtos, da tecnologia e de toda essa coisa que está dentro da Botufarma, que é também procurar sempre melhorar e ajudar o veterinário da reprodução, a gente também não poderia trabalhar tão, né? Foi um prazer muito grande a semana passada falar de ICSI. Estamos aqui hoje para bater um papo sobre clonagem. Mas eu também queria deixar o pessoal à vontade para, se no meio do bate-papo de clonagem tiver alguma dúvida também em relação a ICSI, eu acho que o legal da live é isso, é que apesar das pessoas que estão interagindo estarem só escrevendo, a gente tem essa liberdade para também ter flexibilidade e poder tratar de todos os assuntos, né? Claro, dá para ser dinâmico. Agradeço o pessoal da In-Vitro que já está conectando aí, que me dá força. Sem os universitários eu não sou ninguém. E o que a gente não conseguir atender, o pessoal que quiser continuar entrando em contato, Instagram da In-Vitro Clonagem, Facebook, e-mail, telefone, pode entrar em contato, que a gente está sempre aberto. A gente adora receber pessoas, a gente adora conversar e tentar levar um pouco de informação e dessa maneira aprender também, Dani. Isso aí, isso aí. Show de bola. E assim como para a doutora Perla, também para todas as lives que a gente tem feito, se vocês quiserem também me usar para fazer contato, para fazer perguntas pós-live, fiquem à vontade. A gente está aqui para levar o máximo possível de informações para vocês, tá? Bom, então vamos começar. Doutora, dentro do nosso tema, queria que você explicasse para a gente, de uma forma mais técnica, o que é clone? O que é clone? A gente fala sempre de clone, 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 TV novela, a gente sabe que é um indivíduo igual ao outro, mas o que é a definição de clone? A gente acaba não saindo muito da explicação genérica, né, Dani? Porque Doutora, seu áudio ficou baixo. O que se espera de um clone? Tá baixo? Ficou baixo de repente. Será que é a conexão? Não. Pessoal, tá me ouvindo ou tá baixo? Eu tô te escutando, mas tá muito baixo. Que estranho, porque eu não mexi em nada aqui. Deixa eu aumentar mais. Bom. A Guta falou que tá ouvindo. Oi, Gu. Vocês estão ouvindo a doutora? Só eu que não tô? Eu acho que tá todo mundo tá normal. Você que não tá ouvindo bem. Tá normal. Bom, Dani, mas assim, quando a gente é procurado por um criador, por um cliente para produzir um clone, né? O que se espera desse clone? É justamente isso, que ele mantenha todas as características produtivas e reprodutivas do animal original. Então, assim, o clone é a cópia genética idêntica de um animal original, né? Fenotipicamente falando, ele é muito semelhante ao clone, mas ele não é idêntico. Então, na verdade, a gente tem no clone o mesmo DNA, a gente tem a mesma cópia genética do animal original, portanto, a mesma capacidade desse animal produzir uma progenie como a do animal original, a mesma capacidade desse animal doar genes para sua prole como a do original, né? Entretanto, fenotipicamente, a gente diz que eles são muito semelhantes, eles não são idênticos, né? E eu sempre costumo usar o exemplo dos clones como os gêmeos idênticos na espécie humana. Quem conhece gêmeos idênticos sabem que a gente até confunde, mas eles são muito semelhantes, a gente não pode falar que eles são idênticos fenotipicamente, geneticamente sim, né? Então, sem dúvida, essa é a explicação mais genérica, mais generalista do clone, sim. Mas é nisso que ele se resume, é por conta de ser uma cópia genética idêntica que os criadores se interessam por ter clones de alguns animais de exceção.
de algumas éguas ou de alguns garanhões, que eles não conseguem imaginar perder esses animais na contribuição do seu projeto, de todo o seu programa de melhoramento genético, né? E por conta disso, desejam ter uma cópia para continuar tendo a contribuição para os novos acasalamentos ou para continuar com cavalos que já deram certo, né? Então, assim, hoje, todo mundo que nos procura, todos os nossos clientes, a grande maioria dos nossos clientes que nos procuram para fazer um clone, é por conta do apelo reprodutivo. É por conta do quanto essa égua ou esse cavalo já se provaram enquanto padreadores ou enquanto mães. Você está me ouvindo, Dani? Você continua... Agora tô. Agora tô. Mas vamos lá. É o seu que está com problema. É o meu. Vamos lá, mas vamos lá. Eu tava te escutando, mas muito baixo. Agora tá top. Sim, sim. Então, Dani, o que eu expliquei aqui que realmente é uma cópia geneticamente idêntica e fenotipicamente muito semelhante, né? A maioria que você ouviu, só você que não. Não, eu consegui. E aí eu já vi uma pergunta aqui, ó, sobre as marcas brancas, qual a razão delas apresentarem diferenças entre elas, né? Então, por exemplo, a gente fez um clone de uma égua pampa e foram 2 clones, eram 2 gestações, nasceram as 2 potrinhas. A égua original era uma pampa de castanho. Os 2 clones, pampa de castanho, está no DNA, está lá na informação genética. Ela era predominantemente branca original, os clones também são. O que acontece é que você tem ali a informação genética. O animal original é, por exemplo, um alazão calçado com a frente aberta. Essa informação está ali. E aí, você produz o clone com essa informação genética e a gente tem 2 efeitos após esses embriões serem implantados, né? A gente tem os efeitos epigenéticos, né? Que a gente sabe que são alterações que têm a ver com o período gestacional, ou seja, o ambiente externo, não tem a ver com a produção genética do clone, mas o ambiente externo. Então, a gestação, a interação desse embrião no útero, toda a nutrição desse embrião durante o período gestacional dele, que você tem aí, nesse caso, o que acontece com a epigenética? São essas alterações externas que podem silenciar ou despertar alguns genes. E você tem, no caso específico da pelagem, que essa determinação, se o animal original era um alazão frente aberta, o clone será um alazão frente aberta. Fato, tá ali, essa determinação. Acontece que durante esse crescimento desse potro no útero, durante a interação desse feto com o útero, você tem expressão de alguns genes e você pode ter a migração dessas manchas ficando um pouco maiores ou um pouco menores, né? Então, eu também uso muitas vezes o exemplo do touro bandido, que foi o clone de um touro que a gente fez, na época da novela América, na Globo, existia o touro bandido, e o proprietário, na época, solicitou e encomendou clones. E nós fizemos 4 ou 5 clones, eu nem me lembro agora se foram 4 ou 5 cópias. E o original, ele era um touro mascarado, ele tinha um dos olhos, né, com uma mancha preta, assim. Um dos clones nasceu com essa máscara deslocada. Tem outro touro que nós fizemos, que era um holandês, que ele era praticamente todo preto. E ele tinha uma mancha muito pequenininha branca no meio do tórax. O clone nasceu com essa mancha branca um pouco maior. Estava ali a marcação, mas nasceu maior. Então, existe isso em relação às manchas. Quer dizer, a cor do cavalo é determinada geneticamente, está ali no DNA, a cor do clone vai ser igual à cor do original, mas o tamanho, a organização e o formato, a distribuição dessas manchas pode mudar do original para o clone por conta dessa interação feto-útero, por conta de todas as interações epigenéticas, e cada útero é um útero, cada gestação é uma gestação. É isso que eu falo, né? Então, apesar de a gente fazer vários embriões em laboratório, cada égua vai gestar esse clone. Então, cada gestação é uma gestação diferente. A gente tem que ter clareza de que essas gestações trazem alguns efeitos, que é o que a gente chama de epigenética, nesses clones durante seu desenvolvimento.
Claro, a variação uterina já é considerada uma variação de ambiente, né? Exatamente. Então, já interfere fenotipicamente no animal. Doutora, pessoal, só para deixar vocês tranquilos aí em relação às perguntas, eu vou anotando enquanto a doutora está respondendo. Então, doutora, não precisa nem se preocupar em ficar lendo, pode focar nas suas respostas. Eu vou Até porque captando eu não todas as enxergo, perguntas. até porque eu não enxergo, Dani. Então, se eu não enxergo nada, eles estão colocando aí. De vez em quando eu vejo uma carinha. Fiquei feliz da vida que Isso. eu vi que o Gabriel entrou aí, meu filho. Vi que o pessoal Ah, que manda joia! coraçãozinho, carinha, eu vejo, mas os inscritos eu não consigo ler. Mas fique tranquilo, pessoal, também vou pegando, captando as perguntas e aí a gente vai seguindo uma sequência lógica. Eu vou guardando as perguntas de vocês de acordo com que a gente vai entrando nos temas, tá? Uhum. Então, doutora, que tipo de material pode ser utilizado para clonagem? Quais as formas de se coletar esse material e armazenar e de te enviar? Então, são várias perguntas em uma aqui. Mas é tudo uma coisa só que é o começo da clonagem, né? Isso. Então, a título de conhecimento, é possível fazer clone usando células embrionárias, células de medula e células de pele, tá? A título de conhecimento. Como é que é in Uhum. vitro? Como é que in vitro o Brasil trabalha? Nós trabalhamos com célula de pele, com fibroblasto. Então, o que a gente precisa? De uma biópsia de pele bem pequenininha. A empresa despacha para o veterinário um kit para coleta dessa biópsia. Então, vai o punch de biópsia, vai a escovinha para poder fazer uma boa sepsia da região, vai lâmina para fazer a tricotomia, vai o kit prontinho, vai o meio adequado para colocar essa biópsia. Então, o cliente que quiser coletar material desse animal, o veterinário que quiser ter o material guardado de algum animal de algum cliente, é só solicitar, a gente manda o kit por correio. E aí, o que nós precisamos é, então, de uma biópsia de pele, que normalmente no equino, a gente retira na tábua do pescoço, mais ou menos próximo na metade, no terço superior do bordo do pescoço. Uma biópsia muito pequenininha, e aí a gente recebe 2 biópsias, a gente pede para retirar 2 biópsias e enviar refrigerado. A gente não pode, de maneira alguma, ter essas biópsias sendo congeladas. Elas precisam estar Tá. refrigeradas. E-mail que a gente manda, é uma emergência, aconteceu de um cavalo veio a óbito, teve uma emergência. Eu preciso retirar uma biópsia, não precisa usar o punch, você vai usar um bisturi, uma pinça, o importante é fazer uma tricotomia e uma boa asepsia no lugar da retirada dessa biópsia. E aí, eu não tenho meio próprio para enviar essa biópsia. Aí pode mandar essa biópsia para a gente em botoêmbrio, né? Meio holding de embrião. Pode mandar essa biópsia para a gente em solução fisiológica, pode mandar em ringer lactato. A gente sempre prefere o meio de embrião porque ele é mais nutritivo e tem antibiótico. Então, de certa maneira, a gente consegue controlar uma possível contaminação. Por isso que é muito importante a asepsia dessa região, principalmente nesses casos de emergência que o animal veio a óbito, porque nós não vamos ter a chance de uma segunda coleta, né? Então, essas biópsias são mandadas para a gente refrigeradas, e depois de 15 dias no laboratório, a gente já tem a resposta sobre o crescimento celular. Ou seja, se essa biópsia realmente se tornou uma linha celular que seja possível a gente utilizar para clonagem, tá? A partir do Tá. momento que a gente teve essas células crescendo, que a gente tem esse cultivo celular pronto, aí nós temos 2 caminhos, Dani. Ou parte direto para clonagem, essas células vão ser usadas no processo de clonagem, ou congelá-las, e aí elas ficam mantidas em nitrogênio líquido, criopreservadas por tempo indeterminado, até que o proprietário se interesse em fazer o clone, né? Então, eu acho assim que quando a gente pensa, né? Eu falo isso por experiência, porque a gente recebe tantas ligações, mas tantas ligações de pessoas que ligam e falam: poxa, eu perdi a minha égua mais importante, meu cavalo mais importante ontem, meu funcionário só avisou hoje. Ou, eu cheguei e encontrei a égua morta na baia, já faz um monte de tempo. Qual é o tempo limite? Deve ter essa pergunta aí. Qual é o tempo limite, né, para a gente poder coletar essa biópsia e mandar? O ideal é que seja o mais rápido possível. Nós já tivemos resultado positivo com um cavalo que tinha vindo a óbito até 8 horas antes da coleta. Então, assim, o tempo máximo
que a gente recomenda de 6 a 8 horas pós-óbito para retirar essa biópsia e mandar para a gente refrigerado, tá? A pressa é de retirar. Essa biópsia pode ficar refrigerada até 24 horas. Então, depois que retirou, a pessoa tem tempo de organizar um motoboy, organizar a logística para mandar isso para in vitro. A pressa é retirar, tá? Tá. Então, assim, A refrigeração, doutora, desculpa te interromper, a quantos graus é o ideal? refrigerada como se manda semi. A gente até usa o A Flex. Flex mesmo. A 5 ou a 15 graus? Não. Entre 15 e 20 graus. Tá. 15 e 20 graus, tá? 18, 20 graus. E aí, Dani, só para concluir o que eu ia dizer. Para não ser uma emergência, qual é a sugestão que a gente dá? Você tem esse animal que você não consegue imaginar que se ele vier a óbito de hoje para amanhã, isso vai te fazer uma falta imensa no teu planejamento. É um animal que vale a pena o investimento da clonagem. Não espere esse animal virar óbito. Se existe o mínimo desejo, a mínima consideração de importância desse animal que justifique uma clonagem, faça essa coleta de biópsia enquanto o animal está vivo, está saudável, está bem. Se a gente tiver um problema de contaminação, a gente pode coletar uma segunda amostra. Porque hoje o custo para armazenamento de célula, ele é muito barato do seguro biológico que você vai ter desse animal, né? Uhum. Então, aí entrando um pouquinho nessa questão de custo, hoje, só para fazer o cultivo e o congelamento dessas células, ou seja, só para armazenar esse material, a empresa cobra R$ 2.500 num único pagamento por esse cultivo e congelamento. E depois o proprietário pode fazer a opção de guardar essas células no próprio Aras, no seu botijão de nitrogênio, sob cuidado dele, é propriedade dele e a responsabilidade também dele. Ou então a gente mantém essas células armazenadas nos botijões na empresa, na in vitro. E aí, se for para armazenar na in vitro, tem mais um custo anual de meio salário mínimo. Então, é uma taxinha pequena, que é basicamente para pagamento de nitrogênio mesmo, tá? Então, R$ 2.500, que é o investimento que o proprietário tem, e mais meio salário mínimo por ano, não é nada, não é absolutamente nada por um animal, como a gente sabe, né? Qualquer área, qualquer criador, qualquer grande seleção tem animais de exceção que justificariam ter esse material guardado. E aí, muita gente às vezes fala assim, mas hoje eu não tenho interesse em fazer um clone, hoje um clone tem um custo elevado, isso não está no meu escopo neste momento. Acontece que as coisas mudam, né? E uma outra situação que tem acontecido cada vez tem se tornado mais corriqueira dentro da empresa, são os condomínios. São os casos onde eu tenho uma super égua, e você é um criador que adoraria ter a minha égua. E aí eu falo, poxa, eu não quero te vender essa égua, Dani, nem por 1 milhão, nem por 2 milhões, porque simplesmente essa égua vai me fazer muita falta. Ela é uma égua que é a base da minha criação. Como a gente sabe, que toda criação tem as suas éguas pilares, né? Mas, aí você fala, eu tenho a opção de comprar embrião dela, mas eu queria ter a égua. Então, hoje tem acontecido muito uma situação dessa, onde tudo bem, eu te vendo o direito de você fazer clone da minha égua. Então, eu ponho um preço, estabeleço um preço nisso, continuo com a minha égua original, então eu não deixo de ter uma égua produzindo embrião e contribuindo para o meu projeto, mas... Em contrapartida, permito que você tenha acesso a isso negociando o direito de clonagem. Cria uma receita, cria um nicho de mercado e você tem acesso. Mais ainda, vamos supor que essa égua que você adoraria ter, e que eu te falei que eu não vendo nem por 1, nem por 2 milhões, ela já não é mais uma criança. E não deve ser, porque para uma égua se provar mãe, ela precisa realmente ter algumas gerações ou alguns potros, e isso demanda tempo, né? Então... E, de repente, essa égua eu já estou aqui pensando, poxa, daqui mais 2, 3, 4, 5 anos, ela já não vai estar produzindo tanto embrião quanto eu gostaria. Então, ao invés de eu vender o direito de clonagem para o Dani, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, Dani, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sociedade, vamos fazer um condomínio? Eu sou a sócia genética, eu entro com material genético, e você é o sócio investidor. Você entra com dinheiro para fazer a clonagem, já que você trabalha na Photofarma, que é uma empresa super forte, que está você faz o aporte financeiro, eu entro com a genética e a gente fica sócio no clone.
entendeu? Então, com Entendi. isso, vai nascer o clone, essa potrinha vai crescer, a gente vai começar a coletar embrião dela com 2 anos e meio, 3 anos. É o tempo da minha égua, tá começando a cair a produção de embrião, eu tenho um clone Uma reserva biológica rápida, né? Você não perde rápido para tempo. substituir e não deixar de ter a contribuição dela. Então, hoje, os condomínios têm acontecido bastante, bastante mesmo. Maravilha, interessante essa ideia de nicho de mercado aí de condomínios e associações, muito legal, muito legal. Doutora, eu anotei algumas perguntas aqui, eu vou pedir licença para o Mark. Mark, eu sei que tem coisas que você já respondeu aí, mas mesmo assim algumas perguntas eu vou repetir porque eu considero interessante para o conhecimento do pessoal que está assistindo e às vezes se perde aqui na mensagem, tá? Mas não precisa deixar de responder, não. Só não se incomoda de eu repetir aqui. Eu estou prestando atenção nas suas respostas. Continua ajudando. Perguntaram. Isso, continua aí, Mark. Você está ajudando bastante. Fizeram a pergunta se é possível fazer clone através de células de gordura e de espermatozoides. Célula de gordura também. Eu falei de célula embrionária, célula somática, célula de gordura também. Nós já fizemos alguns com célula de gordura. Também é possível. Hoje, por conta da facilidade de coleta e por conta dos resultados, a opção nossa da empresa é célula somática, é fibroblasto de coleta de pele. Em relação ao espermatozoide, não é possível fazer do espermatozoide em si, tá? Porque o espermatozoide, se a gente lembrar, ele é uma célula que é N, não é 2N como a célula somática, né? Nós precisamos de uma célula adulta, nós precisamos de uma célula 2N, nós precisamos de uma célula com 100%, com a dupla fita de DNA, com 100% do genoma daquele animal. O espermatozoide, a gente tem metade da informação genética. Então, não é possível fazer clone usando um espermatozoide. A pergunta que talvez seja mais adequada, e que eu imagino que quem fez pode ter se questionado em relação a isso, morreu um garanhão, eu não coletei biópsia de pele dele e eu só tenho sêmen guardado. É possível fazer através do sêmen, né? E aí, é possível. O que é difícil hoje é a gente conseguir isolar uma célula somática. Por que é possível através do sêmen? Eu não vou usar o espermatozoide para fazer a clonagem, porque, como eu disse, ele é uma célula haploide. N. Uhum. Exatamente. Nós vamos usar uma célula, nós precisamos usar uma célula somática. Então, nós vamos precisar usar uma célula que porventura esteja nesse ejaculado, que seja de descamação de trato reprodutivo, célula de epidídimo, alguma célula desse trato reprodutivo, que seja 2N, e que esteja viva e viável. Então, assim, é muito difícil conseguir isolar uma linha, desenvolver, criar uma linha celular a partir do sêmen. Não é impossível, mas é muito difícil. Né? Então, o que a gente faz, né? O que a gente já fez algumas vezes, a gente recebe sêmen de garanhões que morreram, a gente processa esse sêmen, passa numa membrana, utiliza inclusive o sperm filter, passa numa membrana, faz o cultivo celular disso, e aí quando cresce célula somática, o que a gente faz é levar para exame de DNA e entender se essa célula somática é de fato uma célula somática do garanhão, porque pode ser inclusive do veterinário que manipulou ali na hora, né? Claro, verdade. Aí a gente confirma o DNA, se for o DNA, aí é possível fazer o clone. Então, assim, é possível fazer clone a partir do sêmen, não do espermatozoide? É fácil? Não, mas é possível. Tá. Uma pergunta ainda um pouco sobre o transporte. Perguntaram se é possível transportar o material a ser enviado em ringer ou solução fisiológica. É possível. É possível em ringer e solução fisiológica. Mais uma vez, a asepsia é super importante. Agora, se tiver um meio de embrião, meio hold, um meio que a gente usa para lavagem de embrião, perfeito, melhor ainda. E utilizar um vidrinho, pode ser vidro que a gente usa para coleta de sangue, tubo falco, né? Colocar ou na própria embalagem do meio holding, dependendo do meio que você vai usar. Tá. Uma outra pergunta que fizeram aqui. A idade do animal clonado interfere no desenvolvimento da linha de formação celular? Não, Dani, existe essa comparação? Não, na verdade, assim, a gente recebe muito material de animal bem idoso já, né? A maioria deles, inclusive.
infelizmente, a clonagem de animais jovens é quando a gente tem um óbito ou algum problema assim. Então, normalmente já é de animais mais idosos. O que a gente percebe é um resultado pior, tanto no crescimento das células como na reprogramação, quando esse material vem de animais que estão em sofrimento há muitos dias e num sofrimento muito grande. Isso sim, muito mais do que em relação à idade. Então, assim, tem casos de várias éguas que a gente clonou e que eram éguas bem idosas mesmo. Tá, ótimo. Agora eu queria te fazer uma pergunta, mas no seguinte sentido. Eu vou fazer a pergunta do porquê clonar. O porquê clonar a gente sabe que é um animal que seja muito superior geneticamente, que se justifique a clonagem, ou simplesmente porque pelo amor e o carinho que o proprietário tem por aquele animal e que deseja ter um clone daquele animal. Esses são os motivos base. Mas o porquê clonar nesse caso que eu estou te perguntando é qual é a sua opinião em relação ao objetivo da clonagem. Porque eu vejo muita gente me questionar em relação à clonagem, querendo ter aquele animal, indivíduo atleta, de novo e na mesma performance, com a mesma performance e com os mesmos resultados. Eu, particularmente, estou dando minha opinião pessoal, acho que é uma interpretação errônea da questão da clonagem, porque muito dificilmente, por mais que seja um clone idêntico, geneticamente falando, que ele tenha os mesmos resultados do animal clonado. E eu estou certo ou estou errado em relação a isso? Depende qual é a função do animal. Mas eu gosto de usar muito o exemplo também de novo, porque melhor do que explicar é exemplificar. Que é o caso do clone daquela égua quarteteira, que é uma égua de polo, do cambiaço, que foi feito na Argentina. E então, quando eu sou questionada sobre o clone vai ter a mesma habilidade esportiva do que o animal original? Sim, terá. Se isso é um fator genético, se isso é determinado geneticamente, né? Por exemplo, a gente tem feito muito clone para o manga-larga marchador, muito mesmo. Talvez seja a raça que mais faça clone hoje. A gente sabe que a marcha, a gente sabe que o andamento é um fator genético, né? Então, até isolando aqui da marcha agora. Então, o meu animal, o clone, vai andar como o original? Vai marchar como original? Sim. Doutor, acho que você travou a sua internet. Oi, voltei. Voltamos. Se isso é uma característica genética, também. E aí o exemplo disso é a quarteteira. Quer dizer, o cambiaço clonou um time todo de polo. Então tem um time todo que ele joga só com clones da quarteteira. E quando você entra no handicap, quando você entra no ranking argentino dos animais de polo, os melhores animais no handicap de polo, hoje, são as quarteteiras. Então, você tem lá TN2, TN3, elas oscilam entre a 1, a 2, a 3, a 4, mas elas são as melhores. Se elas não tivessem habilidade, porque um cambiaço, um jogador como ele, só tem um, não tem 10 clones jogando. Se isso não fosse uma habilidade delas, elas não estavam no handicap que elas estão, né? Então, assim, existe sim essa questão de o clone ter a mesma capacidade, a mesma habilidade esportiva do original. Agora, claro, isso é tão óbvio, mas é sempre bom te lembrar que o que a gente tem de resultado de um indivíduo enquanto atleta é a soma do genótipo mais o ambiente. Então, não adianta eu pegar um animal que tinha uma super capacidade e não dar a nutrição adequada, a alimentação adequada, o treinamento adequado, porque ele não vai ter a mesma performance do original. Mas a capacidade para essa performance está ali no DNA dele. Então, eu até diria, Dani, que a chance de um clone performar tanto quanto o original é muito grande. Por quê? Porque não é um potrinho qualquer que está nascendo no Aras, né? Quem faz um clone, faz o clone de um cavalo que tem uma história esportiva, tem uma história na criação. Então, é um animal que já se provou, é um animal que já tem o seu mérito aí.
se nasce um clone desse, se eu recebo um clone desse, eu vou tratá-lo de uma maneira especial. Eu não conheço um cliente nosso que recebeu um clone e tratou como um potro menos importante, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente fez um clone para o Aras Precioso, que está aqui, eu já vi que a Antonielli entrou aí. Oi, Antonielli. Falou para você pagar a internet ainda. Égua muito importante na raça manga larga, que chamava Premiada RN. A original, ela teve um problema de laminite horroroso. Ela, assim, passou a vida toda com muito problema por conta dessa laminite. Hoje existe toda uma atenção especial com o clone da Premiadinha, né? Que a gente chama carinhosamente da Premiadinha. Por quê? Porque a gente sabe que a original teve esse problema. A gente sabe que provavelmente essa tem predisposição ou ela tem uma facilidade para isso, porque a gente sabe que isso era uma questão genética. Então, vamos cuidar, né? Então, assim, eu acho que ainda entendendo o que passou com o animal original, ainda entendendo, olhando para esse potro clonado e entendendo que ali por trás daquilo tem um currículo já, né? Ele tem meses de vida, mas tem anos de conhecimento que a gente tem do original. Nós temos tudo para fazer esse potro ser tão bom quanto ou melhor que o original. Eu não tenho dúvida. Joia. Então seria correto a gente dizer assim que um clone ele vai ter o potencial genético para atingir a performance do pai, desde o seu ambiente uterino, as características de ambiente, seja nutricionais, de manejo, até de doenças e acidentes que possam vir a acontecer, favoreçam isso. Tá? Assim fica correto. Exatamente. Tá joia. Beleza. Quando o material chega no laboratório, qual é o seguinte passo para você fazer? Tudo bem, você falou que faz o cultivo da célula para ver se em uma semana você já vê a linha de desenvolvimento. E aí, e a partir daí? Qual é o trabalho que é feito? A partir do momento que a gente tenha essas células já formando esse tapete celular, né? A gente já tem as células prontas para serem utilizadas, a gente começa o processo de clonagem propriamente dito, né? E aí, nesse caso, basicamente, a gente tem algumas etapas que começam com a utilização de oócitos que vão sofrer uma maturação in vitro, que vão ter o núcleo retirado, né? Esse oócito é manipulado sob um micromanipulador, é o mesmo micromanipulador que a gente utiliza para isso, né? Então, é um microscópio com 2 braços, onde com um braço a gente fixa o oócito, né, com uma pressão negativa, e com um outro braço, onde a gente tem uma agulha de trabalho, no caso da clonagem, o que a gente faz é retirar o núcleo desse óvulo e inserir a célula de pele, a célula somática, a célula 2N do animal que a gente quer clonar. A partir do momento que foi feita essa transferência de núcleo, por isso transferência nuclear, né, que é a sigla da clonagem, aí esse ósseo, então, que foi reconstruído, vamos dizer assim, ele passa, então, por um estímulo, passa pela fusão, né, pela eletrofusão, que são microvolts de estimulação, e por uma estimulação química também. Por quê? O que a gente precisa? Na clonagem, nós não temos espermatozoide, né? Nós não temos... O que o espermatozoide faz na fecundação convencional, né? Quando a gente vai produzir um embrião pela fecundação? O espermatozoide justamente desencadeia todo esse estímulo químico para que o óvulo se torne um embrião, né? Ele dá o start para que esse óvulo reconheça: bom, vamos lá, deixa eu juntar o meu núcleo com o núcleo do espermatozoide que entrou aqui e vamos criar um embrião. Como na clonagem nós não temos esse efeito estimulatório do espermatozoide, esse start tem que ser dado de uma maneira artificial, né? Certo. Esse start é dado via química e elétrica. Então, depois que a gente inseriu essa célula de pele, nós precisamos fazer com que esse óvulo tenha esse start e fale: ops, está na hora de eu reconhecer esse núcleo que entrou aqui. Ele perdeu o dele, ele vai reconhecer esse núcleo novo que entrou da célula de pele como sendo a sua informação genética, e aí cliva, se torna um embrião, utilizando as informações genéticas desse núcleo que a gente inseriu ali, né?
A partir desse momento, esse embrião reconstruído é mantido no cultivo in vitro, também muito semelhante ao que é feito com a ICSI, né? Lógico, com adequações, né? As concentrações, os meios, os feedings são diferentes, mas de uma maneira genérica, o embrião vai para esse cultivo in vitro, então fica numa incubadora com gás controlado, em ambiente controlado, no meio de cultivo durante, então, 7, 8 dias, quando, então, esse embriãozinho é transferido para uma égua receptora. Ou qual fase embrionária ele é transferido, doutora? Blastocisto. 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 Tá. E aí, diante dessa transferência de embrião, quais são as taxas de prenhez? São as mesmas de uma transferência de embrião? Não. De uma TE? A taxa de prenhez dos clones, ela é uma taxa de prenhez um pouco abaixo da taxa de prenhez da TE convencional e também um pouco abaixo da ICSI. Nós falamos bastante de ICSI aí. Hoje a ICSI está com taxa de prenhez semelhante à de TE convencional, né? Hoje a taxa de prenhez dos clones está ao redor de 40%. E nós precisamos fazer, em média, 3 ou 4 gestações para ambicionar um potro saudável para ser entregue para o cliente com 4 meses de idade. Porque a empresa trabalha assim, o contrato de clonagem significa que eu vou te entregar o potro ou a potra nascido com 4 meses de idade. A gente faz o processo todo dentro da empresa. Tá, joia. E em relação aos potros que vêm a termo, a diferença é muito grande? Dentro das confirmações de gestação em relação ao nascimento? Nós temos hoje, do que nós temos de gestação ao que nós temos de entrega, nós temos uma taxa de aproveitamento de 62%. Certo. Tá boa, essa taxa é boa, né? Para clone é razoável. A gente tem bastante perda gestacional, né? Isso a gente sabe que faz parte da reprogramação nuclear mesmo. Quando a gente tem alguma falha na reprogramação, nós temos essas perdas. E aí isso é um pouco diferente entre equino e bovino, né? Falando de clone, mas dividindo agora espécie bovina e equina. Nós temos mais perdas gestacionais nos equinos do que nos bovinos, né? Durante a gestação, mas em contrapartida os clones nascem melhores, né? A gente tem menos perda pós-nascimento nos clones equinos do que nos bovinos. Joia. Beleza. Quais os cuidados, se é que há cuidados especiais, a gente tem que ter com um potro clonado? Com um potro que seja clone. Então, os cuidados que a gente tem que ter, e é por isso até que a empresa faz o processo ponto a ponto e faz questão de fazer in-house, né? Muito criador fala, mas eu não posso transferir embrião nas minhas receptoras e pare aqui em casa mesmo. Tal. A gente fala, não, porque assim, hoje a gente tem uma equipe de neonatologia que está a maioria aí conectado, o William, o Fábio, o Dr. Fábio Silva, que é o nosso clínico-chefe aí. Dr. Fábio Fera. O Dr. Fábio, assim, é um querido que cuida dos nossos clones desde o primeiro clone e ele é o responsável por toda a equipe nossa de neonatologia. Então, hoje são a Aninha, o Michel, o William, são 5 veterinários que ficam 24 horas, literalmente, acompanhando o parto, desde o primeiro momento até a entrega desses animais. Então, nós temos uma estrutura hoje de acompanhamento. Então, já começa aí, sabe? Todo parto é acompanhado. Certo. Precisa de ajuda, nós temos tudo ali para ajudar na hora. Nós temos suporte de oxigênio, por exemplo, né? Que a gente tem um trabalho até publicado pela Catherine Hicks, onde ela estudou potros clonados e não clonados. E uma das características que ela observou, e por conta do trabalho dela, que a gente resolveu instalar essa rotina, é que os clones, eles necessitam de uma ajuda de oxigênio nos primeiros momentos de vida, assim, nas primeiras horas, que isso é importante para o auxílio e para a recuperação rápida, né, pós-parto. Então, hoje a gente tem uma estrutura que permite isso. Então, desde teste de iseritrólise, banco de colostro, dosagem para saber se esse colostro realmente tem uma quantidade boa de imunoglobulina, plasma assim que nasce, todo o cuidado que normalmente a gente já sabe que a gente tem que ter
com qualquer potro que não seja clone, a gente tem com os clones também. O que acontece é que alguns clones nascem com a síndrome do mau ajustamento, né? Isso não é raro acontecer. Então, são potros que nascem mal ajustados e que rapidamente se recuperam. Mas esse esse momento pós-parto entre o nascimento e esse potro realmente se recuperar e se estabilizar, essa atenção é muito, muito importante em cima desses potros. Assim. Então, hoje a gente já tem um protocolo padrão para todo potro que nasce, a gente já sabe qual é a ajuda que a gente tem que dar para fazer com que eles se ajustem o mais rápido possível. Mal ajustado, o que você quer dizer é instável nos parâmetros vitais. A síndrome do mau ajustamento. São aqueles potros que nascem um pouco... Eles ainda não estão... por exemplo, é um potro que ele precisa de ajuda para mamar. Não é competente ainda, né? Não é independente. Exatamente. A Angélica colocou aí uma coisa importante, é verdade. Cuidado com o umbigo. Então, assim, esses potros, não são todos, mas tem alguns potros que nascem com o umbigo um pouco mais calibroso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial. Algumas vezes a gente precisa realmente fazer uma transfixação desse umbigo, assim como nos bovinos. Então, são detalhes que fazem a diferença entre viver e não viver, né? E que Sim. depois de muito trabalho aí, a gente está no mercado desde 2001. Então, são alguns anos de experiência, desde 2001, com a clonagem de maneira geral, com o clone de equino desde 2012, né? Mas isso tudo trouxe uma experiência que nos fez, assim, criar uma estrutura de suporte para esses potros. Joia. E, doutor, além dessa síndrome do mau ajustamento, tem algum outro tipo de patologia que seja mais comum em clones do que em potros nascidos normais, que não sejam clones, vamos colocar assim? Dani, o que mais a gente vê é a síndrome do mau ajustamento e às vezes, alguns casos, depende muito de raça, a gente vê isso mais no manga larga, assim. A gente vê alguns potros com algum grau de contratura, que também se resolve depois, mas com grau de contratura maior do que o normal, do que a gente vê normalmente no Aras, né? Então, são potros que precisam de um suporte, precisam de massagem, enfim. Tá joia. Qual que é a diferença de DNA e DNA mitocondrial? O DNA, que a gente fala genericamente DNA, é o DNA nuclear, né? E o DNA mitocondrial é o DNA que está dentro da mitocôndria, que é uma organela responsável basicamente pela respiração celular, né? E que está ligada só à mãe, né? O DNA mitocondrial está ligado só à mãe, porque existe uma suposição aí que o DNA do espermatozoide ele acaba sendo destruído no momento da fecundação pelo DNA feminino, então não existe o DNA mitocondrial no caso dos machos, só no caso das fêmeas. Mas diríamos que o DNA nuclear é o DNA grande, aquele DNA com longas fitas, que tem todos os milhares de genes que vão determinar a característica desse animal. E o DNA mitocondrial, o DNA que é só da mitocôndria, que é um DNA próprio dela, que é um código dela, da mitocôndria, que tem 27 ou 30 genes, que ela determina 27 ou 30 pares de genes. Então, assim, o DNA mitocondrial representa 1% de todo o DNA celular. Os outros 99% é determinado pelo DNA nuclear. Nuclear. Uhum. Joia. Falar um pouquinho de mercado, doutora. Quais hoje são as associações no Brasil que permitem o registro de clones? O Mark já adiantou para a gente aí que no registro não vem constando, em algumas associações não vem constando que é clone, mas ele tem o TN, que é transferência nuclear, marcado, né, junto com a marca dele, né? Sim, Dani, hoje assim, o Ministério da Agricultura reconhece a técnica de clonagem, né? Isso começou com os bovinos. E as associações, cada associação tem o seu próprio regulamento, né? Cabe ao Conselho Deliberativo Técnico de cada associação definir o regulamento quanto ao registro dos clones. Então, se vai poder participar de exposição, se não vai, se pode fazer clone de animal só de animal que morreu, ou se pode fazer clone de animal vivo, enfim. Tudo isso, esses detalhes sobre o clone cabem às associações.
Hoje, associações que regulamentam e permitem a clonagem, nós temos o manga larga, que o pessoal chama de manga larga paulista, mas é só manga larga, né? Que foi, no fim, a primeira raça que clonou. O manga larga machador, o Campolina, O árabe, sim? o árabe ainda não. O árabe ainda não. O brasileiro de pismo ainda não. Existe um movimento nesse sentido, mas ainda não. No fim, assim, as associações que regulamentam o clone são associações que já tiveram clone nascido, né? Então, acho que vai da necessidade, né? Ou do desejo de algum... O mercado, né? Também. Se mexer. E mercado também, sem dúvida, né? O quarto de milha não permite, e nem acho que vai permitir tão cedo, porque a água não permite. O Léo está dizendo que o árabe não. O árabe não. O quarto de milha também não. Doutora, se quiser ficar à vontade para tratar dos valores, do quanto custa um clone, fica à vontade. Tá. Dani... Rolou bastante essa pergunta aí durante a live. Hoje, a clonagem, ela tem um valor... A gente faz o contrato com base numa cópia, né? Mas a gente tem que pensar que pode nascer mais do que um potro. Então, quando eu falo valor de primeira cópia, segunda cópia, terceira cópia, o pessoal fala, nossa, vai fazer um monte. Não, não é isso. É que a gente trata um clone. Eu quero fazer um clone de um animal. Mas nós temos que lembrar que pode nascer mais que um, né? Já Os que 4, por exemplo. Já pensou? A gente tenta manter 3 ou 4 gestações. Como eu falei que na nossa média, nós precisamos de 3 a 4 gestações para um potro saudável, a gente ambiciona isso no começo. Produzir 3 ou 4 gestações para a produção e acompanha essas gestações, né? Para ver, porque normalmente a gente tem perda. Então, normalmente 3 a 4 resultam em um clone saudável. Mas pode acontecer do sortudo ter até o final 2 ou 3 potros, né? E aí a gente tem múltiplas cópias. Então, falando de valor. A primeira cópia hoje tem o valor de R$260 mil, tá? Sendo que a empresa recebe metade desse valor no momento que começa o processo de clonagem, né? Então, 130 mil na assinatura do contrato e 130 mil na entrega do clone com 4 meses de idade, como eu comentei. Caso aconteça de ter mais do que uma cópia, cada cópia extra tem um valor adicional de R$110 mil. Tá. Tudo isso pago super parcelado. Tá. 4 Casas Bahia. Joia. Doutor, acho que dá tempo de mais uma pergunta aqui. A nossa última pergunta para a gente ter tempo de fazer um encerramento. Estão perguntando assim... A Débora Batista aí, veterinária do Duda, que carrega esse japonês nas costas. Débora, as receptoras são mantidas na progesterona, sim. Obrigado, doutora Débora. A pergunta era em relação às associações que liberam o clone, como elas estão restringindo, ou se estão restringindo, a questão do sêmen do clone. Não, as associações que permitem o clone, até onde eu sei, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não estão restringindo o uso do sêmen do clone. Tá. A informação beleza. que eu tenho. Porque ou você permite clonar, ou você não permite clonar. Permitir clonar e restringir o uso do sêmen não faz sentido permitir clonar. Não faz sentido. Concordo. Tá joia? Tá ótimo, gente. Obrigada. Obrigado, doutora. Continue se cuidando. Isso aí. Boa noite, doutora. Obrigado mais uma vez e a gente se fala. Beijão. Tchau, tchau.